Quem como Deus? Ninguém. A paz de Cristo, amor de Maria, meus irmãos, que Deus abençoe a cada um. Espero que o seu coração esteja aberto para tantas graças que Deus está derramando e deseja derramar sobre você. Eu saúdo o seu anjo da guarda que está aí junto com você, te ajudando a acolher essa verdade, essa luz da verdade de Deus, de maneira especial. Hoje eu quero cantar com você, não vou cantar, mas lembra dessa canção que diz: Deixa a luz do céu entrar. Que canção linda, né? Uma canção antiga que nós conhecemos. Abre bem as portas do seu coração e deixa a luz do céu entrar. Hoje é exatamente isso que vai acontecer. Por isso eu peço ajuda aos anjos da luz, que são os querubins, os anjos da verdade, os anjos também do coro das potestades, que usam essa espada da palavra de Deus, da verdade, para combater o inimigo, porque Jesus combateu o inimigo com a palavra de Deus, que é uma espada de dois gumes, e também o coro celeste dos arcanjos, que são o coro celeste que nos ajudam a penetrar nos mistérios da fé, na verdade que foi revelada a Cristo para a sua igreja, né? Deixou guardada na sua igreja o depósito da fé. Hoje a luz do céu vai entrar na sua casa e iluminar, dissipando todas as trevas. Como é, irmão, que eu consigo vencer todas as trevas? Qual é o mandamento que a gente vai meditar hoje? Qual é a virtude que o Senhor quer nos dar? Qual o vício que a gente vai vencer? Vamos caminhar juntos e você vai entender por que eu estou falando tanto da luz do céu que já está entrando na sua casa e no seu coração. Vamos pedir antes o Espírito Santo, porque só Ele, que é a própria luz, que vem do coração de Cristo, que vem da parte do Pai, para nos iluminar, para nos fazer entender a verdade e o amor de Deus. Pelo sinal da Santa Cruz, livra-nos Deus nosso Senhor dos nossos inimigos. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. Ó Maria concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós. Permiti que vos louve, ó Virgem Sagrada, dai-me força contra os vossos inimigos. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. E essa oração que nós fazemos, dai-me força contra os vossos inimigos, nos lembra um outro termo que é usado na liturgia antiga da igreja, falando sobre a Virgem Maria. Que tu sozinha, ó Virgem Maria, venceste, esmagaste todas as heresias. Todas as mentiras são destruídas por meio da Virgem Maria. Como disse o próprio inimigo num exorcismo, onde São Domingos Gusmão vai fazer aquele exorcismo e o demônio vai dizer que ela traz uma luz que dissipa as trevas deles, que desfaz as armadilhas mentirosas do inimigo. E o próprio Apocalipse, capítulo 12, vai dizer que ela é uma mulher revestida de sol, revestida da luz de Deus, pois a própria luz se fez carne nela. Jesus é a luz do mundo, Jesus é a palavra que veio ao mundo e ilumina todo homem, como está em João capítulo 1. Jesus é a luz, ele próprio vai dizer, eu sou a luz do mundo. Jesus vai dizer também, eu sou a verdade, eu sou o caminho, a verdade e a vida. O próprio São João Evangelista vai dizer, Deus é luz e nele não há treva alguma. E quando João fala que Deus é luz, ele vai explicar qual é o significado de dizer que Deus é luz. João foi o único apóstolo tão ousado ao ponto de, entre aspas, definir quem é Deus. Ele disse que Deus é amor e ele disse que Deus é luz. E o Catecismo da Igreja Católica vai nos explicar que quando João fala isso, ele está dizendo que Deus é amor e verdade. Olha que belo, meus irmãos. Na Sagrada Escritura, essas duas palavras são inseparáveis, amor
e verdade. Santo Agostinho vai dizer que o amor nunca pode excluir a verdade e a verdade nunca pode excluir o amor. Porque o amor sem verdade vira sentimentalismo. O Papa Bento XVI vai dizer isso num documento que ele escreveu que chama Caritas in Veritate, quer dizer, o amor na verdade. O amor sem a verdade vira um sentimentalismo. Sem usar a razão da verdade que Deus nos revela, é algo que se torna não um amor verdadeiro. E também a verdade sem o amor, ela se torna, na verdade, crueldade. Por exemplo, pessoas que dizem assim, eu sou sincero, eu sou assim mesmo, eu falo a verdade na cara. E aí você ofende seu irmão, aí você fica jogando os defeitos dele na cara dele, né? Como o próprio Jesus vai dizer, por que você tira o cisco que está no olho do seu irmão e não percebe que no seu olho tem uma trave? É fácil apontar e acusar os erros e dizer, não, eu sou uma pessoa da verdade. A verdade sem amor não vale nada. Esses dois nomes se complementam na Bíblia, ao ponto que o próprio Deus, quando vai se revelar a Moisés, você pode ler depois Êxodo 34, Deus vai se revelar como amor, Hesed, e verdade, Emet, em hebraico. Hesed, Emet, são duas palavras hebraicas que sempre andam juntas. Também no Salmo 88, em algumas Bíblias é 89, vai falar várias vezes do amor e da verdade de Deus, inseparáveis. Primeiro capítulo de São João vai dizer que o Filho de Deus se revelou cheio da graça e da verdade. O original em hebraico seria cheio do amor e da verdade. Será que você já está começando a compreender qual dos mandamentos da lei de Deus que a gente hoje vai meditar? O 8º mandamento da lei de Deus. São os mandamentos da lei de Deus que nos mostram que a gente tem uma fé verdadeira. Quem é que me ama? Quem obedece os meus mandamentos. A fé sem essas obras é morta. Não é? E hoje a gente medita sobre o 8º mandamento que, resumindo em poucas palavras, é não mentir. Não ofender a verdade, que no catecismo está escrito não levantar falso testemunho. Mas numa linguagem mais fácil e mais simples, é isso, não mentir. Jesus vai dizer em Mateus capítulo 5, olha, que a sua palavra seja sim, se é sim, que seja não, se é não. O que passa disso vem do cão, não é? Até rima. Jesus, na verdade, fala, o que passa disso vem do maligno. Sim, sim, não, não. O que passa disso vem do cão. Não existe mentira agradável a Deus. A palavra de Deus vai dizer, nenhuma mentira vem da verdade. Deixa eu ver se eu acho aqui. Nenhuma mentira vem da verdade. Porque o demônio, João capítulo 8, versículo 44, é o pai da mentira. Ele, quando mente, faz aquilo que é próprio. Mas de Deus nunca vem a mentira. Mas, irmão, tem algumas situações que é necessário contar uma mentirinha. Não, meus irmãos. Olha, o testemunho da Jacinta, aquela criança de 7 anos, ela vai dizer assim, olha, devemos ser muito puros. E a madrinha dela disse, você sabe o que é ser pura? Ela disse, sei sim. Ser pura no corpo é guardar a castidade. Ser pura na alma é não olhar para aquilo que não deve olhar, não falar aquilo que não deve falar, não pecar, nunca. E não mentir nunca. Mesmo que nos custe, devemos falar a verdade e não mentir nunca. Quando ela conversou com a sua madrinha, ela tinha 9 anos. Mas quando ela viu Nossa Senhora, ela tinha 7. E nesse período, se eu não me engano, no mês de agosto, ela ia no dia 13 ver Nossa Senhora, mas aqueles policiais prenderam as crianças e obrigaram elas a mentir. Primeiro, a contar o segredo que elas ouviram de Nossa Senhora que não podiam contar. E elas foram fiéis. E se ela contasse uma mentira ali, ela se livrava daqueles policiais. E ela, mesmo ouvindo que a sua amiguinha, sua prima, a irmã Lúcia, e o seu irmão foi queimado pelo óleo fervendo, imagina, gente, uma criança de 7 anos. Ela continuou fiel à verdade. Gente,
Isso nos lembra a carta de São Paulo, que vai dizer, deixa eu ver se eu acho aqui, que o próprio Jesus deu testemunho diante de Pilatos. 1 Timóteo 6,13 vai dizer que Jesus ali deu testemunho diante de Pôncio Pilatos. Olha aqui, meus irmãos, vamos ver se eu acho. 1 Timóteo 6,13 diz assim, a Bíblia Ave Maria eu gosto mais da tradução, mas aqui na Jerusalém, eu te ordeno diante de Deus que dá vida a todas as coisas e de Jesus Cristo, que deu testemunho diante de Pôncio Pilatos numa bela profissão de fé. Em outra tradução da Ave Maria, que deu testemunho da verdade diante de Pôncio Pilatos. Pilatos perguntou, o que é a verdade? Porque Jesus disse que veio ao mundo para dar testemunho da verdade diante de Pilatos. Pilatos tinha a verdade diante dele, mas não reconheceu. E Jesus, quando Pilatos disse, eu tenho poder para te soltar, por que você não fala o que eu estou querendo ouvir? E Jesus disse, você não teria poder nenhum se não tivesse sido dado do alto. Jesus não negou a verdade para poder ser liberto. Jesus deu testemunho da verdade. E nós, meus irmãos, será que nós amamos esse 8º mandamento da lei de Deus? Se Deus é luz e nele não há treva alguma, quando nós mentimos, diz São João e diz São Paulo, nós estamos longe de Deus, porque a palavra de Deus diz que nós somos filhos da luz, filhos do dia. Por isso a palavra de Deus diz, não mintais uns aos outros, porque vocês são filhos da luz. O próprio Jesus vai dizer, vós sois a luz do mundo. Em outra passagem também, Tessalonicenses, deixa eu ver aqui se eu acho, 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 5, se eu não estou enganado, vai dizer que nós somos filhos da luz. E eu vou falar uma coisa muito séria agora. São Paulo vai dizer, na segunda carta aos Tessalonicenses, capítulo 2, a partir do versículo 9, que no período do fim dos tempos, serão tantos falsos milagres que o anticristo vai fazer, que vai enganar a muitos, a quase todos. Se fosse possível, até os eleitos, Jesus vai dizer em Mateus 24. Olha que coisa séria. Mas São Paulo vai dizer, 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 9. A vinda deste ímpio será assinalada pela atividade de Satanás, com toda sorte de portentos, milagres e prodígios mentirosos, falsos, né? E por todas as seduções da injustiça, para aqueles que se perdem, porque não acolheram o amor à verdade, a fim de serem salvos. Olha só, meus irmãos, o Catecismo vai dizer no número 851, que a salvação está na verdade. Catecismo 851, a salvação está na verdade. E também Timóteo vai dizer, Deus quer que todos os homens sejam salvos e cheguem ao conhecimento da verdade. 1 Timóteo capítulo 2, versículo 4. Deus quer que todos os homens sejam salvos por meio da verdade, conhecendo a verdade, amando a verdade. Oséias, capítulo 4, versículo 6, o meu povo se perde por falta de conhecimento da verdade, por falta de amor à verdade. Olha que coisa incrível. Os reis magos buscaram, mesmo sendo pagãos, encontraram a verdade. Mas quando eles chegaram em Jerusalém, perguntaram ao rei Herodes, onde está o rei prometido? O rei ficou assustado, chamou os estudiosos da palavra de Deus. Eles disseram, a palavra de Deus diz que o Messias prometido vai nascer em Belém. Porém, os estudiosos não foram lá encontrar o Messias, mas os reis magos que eram pagãos, porque amaram a verdade, buscaram a verdade, encontraram. O Papa Bento XVI disse, será que isso não é um alerta para um mero conhecimento intelectual, sem uma busca sincera da verdade? Porque Jesus promete, olha, quem busca vai encontrar, quem bate, a porta será aberta. É promessa de Jesus. E uma grande santa que era ateia, uma judia que se tornou ateia, que era o nome dela era Edith Stein. Esta mulher buscou a verdade com todo o seu coração.
E ela, quando leu o livro da vida de Santa Teresa d'Ávila, ela disse, fechou o livro e disse, eu encontrei a verdade. E ela depois, como religiosa carmelita, morreu nos campos de concentração em Auschwitz, né, na Polônia, por ser judia e por ser carmelita religiosa. Ela vai dizer uma palavra muito forte. Aquela pessoa que busca a verdade está buscando a Deus. Mesmo que ela não saiba, se ela busca sinceramente a verdade, ela vai encontrar, porque ela está buscando a Deus. Então São Paulo está dizendo aqui que o anticristo, o ímpio, vai enganar, porque essas pessoas não cultivaram o amor à verdade, a fim de serem salvos. Versículo 11. E por isso Deus lhe envia um poder de sedução. Deus permite que Satanás engane, para acreditarem na mentira e serem condenados todos aqueles que não creram na verdade, mas antes consentiram na injustiça. Essa palavra é muito forte, meus irmãos. Mas eu vou dizer uma mais forte ainda. Apocalipse, capítulo 21, versículo 27, e Apocalipse, capítulo 22, 15, vai dizer que nenhum mentiroso vai entrar no céu. Vale a pena você ler essa passagem. Apocalipse 21, 27 e Apocalipse 22, 15. Nenhum mentiroso entra no reino dos céus. A palavra de Deus vai dizer através de São Paulo, renunciai à mentira. Efésios 4, 25. Renunciai à mentira. Jesus diz, seja sim, sim, não, não. O que passa disso vem do maligno. Mas você diz, irmão, todos nós somos mentirosos. Então nenhum de nós vai entrar no céu. Porque a palavra de Deus também diz, lá em Romanos, todos são mentirosos. Em Salmo 115, versículo 11, vai dizer, todo ser humano é mentiroso. Todo homem é mentiroso. E São Paulo, em Romanos 3, versículo 4, vai dizer, no final, no julgamento de Deus, vai se provar que todo homem foi mentiroso e que Deus sempre foi verdadeiro. Ora, se todos nós somos mentirosos, então quem é que tem salvação? O Cordeiro de Deus já pagou os nossos pecados. E quem segue o Cordeiro de Deus se torna inocente. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Olha que coisa linda, olha que mensagem positiva eu estou passando para vocês. Lá no capítulo 14 do Apocalipse vai dizer que aqueles que escolheram seguir o Cordeiro, se deixaram lavar pelo sangue do Cordeiro no batismo, na confissão, aqueles que se arrependem dos seus pecados, e Jesus toma sobre si os pecados, ele pagou muito caro. Pelo preço dos nossos pecados, ele nos torna íntegro, ele nos torna puros, imaculados, sem nenhuma mentira. Como na passagem de Isaías, que ele diz, eu sou um homem de lábios impuros. E o anjo pega a brasa do altar e toca os lábios de Isaías e diz, agora você está puro. Olha o que a Bíblia diz, que nós nos tornamos puros, nossos lábios são puros. Em Apocalipse 14, versículo 5, vai dizer que esses que seguem o Cordeiro, eles são íntegros, imaculados, puros, e em sua boca jamais se encontrou a mentira. Olha só, a mesma Bíblia que diz que todo ser humano é mentiroso, todo mundo é pecador, vai dizer que aqueles que seguem a Jesus e se deixam lavar pelo sangue dele, a sua boca se torna pura e não se encontra nenhuma mentira. Porque na confissão nós entregamos a Jesus todos os nossos pecados e para Deus eles são apagados. Eles já não existem, mas nós precisamos lutar para realmente renunciar à mentira. E primeiro, nós queremos ver essa mentira na nossa vida prática, no nosso dia a dia. Irmão, como é que eu vou fazer? Porque tem algumas situações que eu não posso falar para a pessoa as coisas. O próprio Jesus fez isso. Tinha coisas que perguntavam a Jesus e que não era para Jesus falar. E os fariseus que perguntaram a Jesus com que autoridade ele fazia aquilo, Jesus respondeu com uma outra pergunta. Com que autoridade eu faço isso? Eu vou fazer uma pergunta, se vocês me responderem eu digo. Né? Ele vai dizer, o batismo de João era de Deus, da parte de Deus, ou era somente humano? E os fariseus não queriam acreditar que era da parte de Deus, mas não tinham coragem de dizer o que acreditavam, por causa do que o povo ia pensar deles.
E se eles dissessem, nós acreditamos que é de Deus, e iam perguntar, por que não foram se batizar com ele então? Então, por respeito humano, por covardia, eles disseram, não sabemos. Jesus diz, nem eu vou responder a vocês. Vocês estão vendo que existem formas de se sair, às vezes, de situações difíceis, sem precisar contar. Tem coisas que não é conveniente contar ainda. Tem a hora certa para contar. Vou dar um exemplo para vocês. Aconteceu que lá em Medjugorje, aqueles governantes da época estavam perseguindo as crianças, né, e queriam prendê-las. E o padre escondeu as crianças dentro da igreja. Os policiais passaram correndo e perguntaram ao padre, onde estão as crianças? Você colocou elas aí dentro da igreja? E o padre disse, sim. Aí eles olharam um para o outro e disseram, esse padre está mentindo, vamos embora, deve ter ido para outro caminho. E acabou que eles não encontraram as crianças. O padre, falando a verdade, acabou protegendo as crianças. Porque se ele ficasse calado, os guardas iriam entrar. Se ele respondesse uma mentira, ele estaria pecando. Então o que ele pôde fazer foi dizer a verdade, não é? E Deus recompensou. Eu repito, devemos falar sempre a verdade, mesmo que nos custe. Toda mentira você está dando um beijo na boca de Satanás. Cuidado com a mentira, porque você nunca vai crescer espiritualmente se não renunciar, como São Paulo está ordenando, renunciar à mentira. A mentira é coisa de Satanás. Mesmo mentiras pequenas não vêm de Deus. Deus hoje quer nos libertar desse fardo da mentira, da falsidade. O Senhor, e isso na sua vida prática. Olha só, por exemplo, talvez agora vai doer para alguns, né? Para os jovens. Você, por exemplo, quando eu descobri, estudando, né, sobre a doutrina da igreja, que a cola, aqui no Ceará chama de pesca, você copiar, né, o conhecimento de outra pessoa numa prova é pecado, porque você está falsificando um documento, dizendo que você tem conhecimento de algo, está sendo aprovado, sendo que você não tem. Então, colar é pecado. Quando eu descobri isso, né, um amigo meu pediu a cola e eu disse que não. Depois expliquei para ele porque era pecado. E ele ficou furioso comigo, ele repetiu de ano, mas no ano seguinte ele se converteu, porque ele quis buscar a verdade, quis buscar Deus, e eu mostrei para ele as aparições de Medjugorje e ele buscou, está no caminho de Deus, não é? Vê como às vezes o fruto imediato pode parecer que é negativo, ele ficou chateado, repetiu de ano, mas a alma dele mudou. Então sempre falar a verdade é do agrado de Deus, mas cuidado, verdade no amor, verdade na caridade. Por exemplo, você faltar com a honestidade no seu trabalho, você fazer documentos falsos, você não emitir notas fiscais, ou então usar a mesma nota fiscal para várias situações, repetindo, né? Você burlar a lei. Infelizmente, a nossa lei tem muitas injustiças, mas a gente não vai vencer fazendo coisas erradas. Não é? Então, tudo isso é faltar com a verdade. Além da verdade, quando a pessoa coloca o gato na energia elétrica, né, está falsificando o contador de energia e também está roubando, né? Então, gente, Deus está nos convidando a ser todo dele, por meio da Virgem Maria, renunciando o homem velho, renunciando essas práticas antigas, porque quem é mentiroso, está em Apocalipse, não vai entrar no céu. Nós devemos ter muita sabedoria no uso da palavra. A palavra, como diz São Tiago na carta dele, deve ser fonte de bênçãos e não fonte de maldição. São Tiago vai dizer, da mesma fonte costuma brotar água doce e água amarga ao mesmo tempo? Não. Por isso a nossa palavra deve ser fonte de verdade, fonte de amor, fonte de bênção. Algumas ofensas à verdade, por exemplo, a maledicência. Maledicência é falar mal do outro, né? Isso daí é uma ofensa à palavra, à verdade. Aliás, Jesus vai dizer em Mateus 12:37, pelas nossas palavras nós seremos justificados ou condenados. Mateus 12:37. Então, maledicência, falar mal do outro. Renunciamos a isso.
Renunciemos à maledicência. Na tradição do Antigo Testamento, Maria, irmã de Moisés, Miriam, né? Ela foi a primeira que ficou leprosa na Bíblia. Por quê? A lepra no Antigo Testamento era associado com a maledicência, porque ela começou a falar mal de Moisés por causa da esposa dele. Então, olha que coisa terrível. A maledicência foi a origem da lepra, e o povo de Israel sempre associava a lepra a um castigo de quem falava mal dos outros. Outro pecado, a difamação. Denegrir a honra de outra pessoa, falar coisas mentirosas da vida de outra pessoa é um pecado mortal até. Chega a ser grave e pode levar à perdição da alma. Mas mesmo que seja verdade, um defeito de alguém, você tirar a fama, a boa fama dessa pessoa, a boa reputação, a honra dessa pessoa, espalhando os defeitos dela, é algo muito nocivo. Você não gostaria que fizesse com você, ainda que aquela pessoa tenha defeitos. Você vai manchar essa pessoa aos olhos dos outros. O pecado da calúnia, né? Levantar falso testemunho de uma pessoa, gravíssimo. O pecado da fofoca. Gente, a gente deve tomar muito cuidado se aquilo que a gente vai comentar com os outros passa nos 3 filtros que mesmo os filósofos antigos gregos já diziam, eles que buscavam e amavam a verdade. Sócrates, que é um exemplo de busca da verdade, vai dizer, quando você for falar algo com alguém, passa pelos 3 filtros, pelas 3 peneiras. Primeiro, você tem certeza que isso que te falaram dessa pessoa é verdade? Se você não tem certeza, então não espalha não. Segundo, isso que você vai falar de outra pessoa é falando bem dela? É engrandecendo, elogiando, falando bem? Isso vai gerar um bem, não é? Se não é falando bem, evita de falar, não tem necessidade. E terceira peneira, isso que você vai falar, vamos dizer que não é nem bem, é um defeito da pessoa, mas isso é para gerar uma precaução, é para gerar uma utilidade, vai ser útil para o bem da sua alma e para o bem da alma da outra pessoa que você está passando essa informação? Pode ser, se uma pessoa é uma pessoa perigosa, que faz o mal, você deve advertir. Então isso vai ser uma precaução, você tem certeza, né? E você vai falar pelo bem para que a pessoa se previna. Mas se não vai ser útil, passa pelas 3 peneiras, guarda o silêncio. Às vezes é difícil guardar o silêncio, né? São Tiago vai dizer, o homem que controla a sua língua é um homem perfeito. Mas em Mateus 5,48 vai dizer, sede perfeito, como o vosso Pai do céu é perfeito. E em Lucas 6 ele vai explicar o que é ser perfeito. É ser misericordioso, como Deus é misericordioso. Cuidado para não usar sua língua para falar mal de alguém, para ferir os seus irmãos. E até mesmo a murmuração é uma ofensa à verdade, porque a gente está reclamando com Deus, sendo que Deus é bom em todo tempo. Em todo tempo Deus é bom. Quando a gente murmura e não sabe louvar a Deus, mesmo nas dificuldades, nós estamos trazendo um peso espiritual para a nossa alma. Então guarda aí, olha, Mateus 12:37. Pelas nossas palavras, nós seremos justificados ou condenados. Olha só, eu encontrei um artigo que não era cristão, mas falando que os cientistas disseram como que vale a pena falar a verdade. Olha só. Que a verdade prevaleça. Segundo a ciência, quanto mais sincera é a pessoa, melhor é a sua qualidade de vida. Eu não vou ler o artigo todo, mas vou ler os 5 pontos de consequências positivas para quem vive na verdade, na sinceridade, quem fala a verdade. Olha só, primeiro ponto, é libertador. Poder falar sem ter medo de ter que desmentir algo que já foi dito é uma forma de ser livre. E ele explica aqui mais coisas, né? Mas primeiro ponto é ser livre, é libertador, traz tranquilidade. Segundo, menos estresse para a sua vida. Mentir gera um estresse desnecessário para a sua vida, já que o nosso organismo se prepara para a defesa. Fique alerta, né? Então, segundo ponto, vai trazer menos estresse para a sua vida. Terceiro ponto, você vai ter a sua consciência tranquila. Mentir nos faz sentir culpa, principalmente quando envolve alguém que nós amamos, alguém que nós gostamos.
Terceiro ponto, uma consciência tranquila. Quarto ponto, melhora a sua memória. Olha só, quando falamos a verdade, a nossa memória funciona de acordo com a nossa necessidade, sem forçar, pois quanto mais mentimos, mais precisamos mentir e tentar organizar, né? Lembrar daquelas mentiras, criar uma estrutura de mentira, e isso bagunça a nossa memória. E quinto, mais qualidade de vida. Falar a verdade permite ser quem você realmente é, sem medo de falar algo que te comprometa ou que te desminta. Torna os seus dias mais leves, sem estresses desnecessários ou tensões. Além disso, a mentira tem perna curta, ou seja, um dia ou outro a verdade vai aparecer e pode causar uma situação desagradável. Até mesmo quem não é cristão, esse artigo não é cristão, né? Até mesmo quem estuda um pouquinho vai perceber que a verdade faz bem. Agora nós vamos fazer um propósito de lutar contra a preguiça. O pecado capital da preguiça não é somente o que a gente pensa, da pessoa dormir demais, da pessoa não ter muito ânimo para fazer o trabalho, isso também. Mas isso está mais relacionado com a gula, que também é chamada de intemperança. É uma falta de controle no exercício do prazer, do comer, do dormir, do descansar. Isso tem mais a ver com a gula. A preguiça tem mais relação da pessoa não buscar a Deus, não buscar a vontade de Deus, não buscar a verdade. Se a Bíblia diz que o povo se perde por falta de conhecimento, será que essa preguiça espiritual não nos faz ser escravos de ideologias, de sutilezas, de mentiras que o mundo moderno tem nos trazido, porque nós não buscamos estudar, em primeiro lugar, a palavra de Deus, a vontade de Deus. Como diz Santa Teresa Benedita, Edith Stein, quem busca a verdade está buscando a Deus. E não buscar a Deus é pecado. Jesus diz, buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todo o resto te será dado como acréscimo. A sua vida será abençoada quando você busca a verdade de Deus. Por isso, se você não tem o costume de ler, peça perdão ao Senhor e procure ler mais. Ler coisas de Deus, em primeiro lugar a palavra de Deus. Busque a verdade, porque a verdade é uma pessoa. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. E ninguém ama aquele que não conhece. Lembra do primeiro dia da nossa formação? Se não amarmos a palavra de Deus, nós não conheceremos Jesus Cristo. Desconhecer a palavra é desconhecer Cristo. E também ler bons livros que te levem a amar a verdade. E se você tem dificuldade de ler, tem problema de vista, procura ouvir pregações boas. Procura se informar sobre as coisas de Deus, porque nós precisamos conhecer a verdade para defendê-la e, como Jesus, dar a nossa vida. E como os mártires, se for necessário, dar a vida por amor à verdade, por amor à nossa fé. E somente tendo uma experiência, conhecendo a verdade, é que nós vamos poder dar a vida por ela. Eu dou uma dica, se alguém quiser ler ou ver o filme de São Thomas More, né, que é um advogado, era um leigo que deu a vida por amor à verdade, seguindo a sua consciência, porque ele era um homem culto, era um homem que amava a verdade e amava por isso a Deus acima de todas as coisas. Fica essa dica, meus irmãos. Hoje é o 12º dia. No domingo nós vamos ter formações importantes também, que serão um acréscimo de esclarecimento, porque esse caminho é um caminho muito profundo, muito rico de graças, e na segunda-feira nós vamos começar os nossos vídeos sobre o conhecimento de si. Você não tem ideia de que como nós estamos subindo uma montanha desse conhecimento de Deus, precisamos conhecer a nós mesmos à luz de Deus. E São Luís ensinou os 12 dias de desapego do mundo, e a primeira semana, depois desses 12 dias, será de um autoconhecimento. Faremos uma grande viagem, né?
Faremos uma experiência profunda que os santos fizeram junto com o Espírito Santo, junto com Jesus, junto com a Virgem Maria. Nós vamos compreender cada vez mais o que o Espírito Santo quer nos mostrar. Por isso, na próxima semana, as orações que serão feitas serão um pouquinho diferentes, né? Faremos algumas outras orações, conforme São Luís ensina, mas vamos continuar e aprofundar e perseverar nesse crescimento espiritual, neste grande avanço que está sendo a nossa preparação para consagrarmos totalmente a perfeita consagração a Jesus por meio da Virgem Maria, nossa Mãe do Céu. Eu quero ouvir de você agora o seu testemunho. Como tem sido a sua busca da verdade? Como tem sido o seu amor à verdade? A palavra está dizendo, se você anotou as passagens bíblicas, se salva quem ama a verdade. Quem não ama a verdade, não se salva. Como tem sido a sua busca da verdade? Ah, irmão, eu nasci num meio pagão, eu nasci numa religião longe do cristianismo. Os reis magos também, mas eles buscaram e encontraram. Como tem sido a sua busca da verdade? Você é católico desde novinho? Você buscou conhecer a sua fé ou só é católico porque seus pais ensinaram? Ou você buscou e encontrou a verdade da igreja que vem dos apóstolos, que é a coluna que sustenta a verdade? Está lá em 1 Timóteo 3,15, porque você buscou. Conta um pouco da sua história aqui nos comentários e diz o que foi hoje essa formação para você. Foi útil para você? Tem sido um crescimento espiritual? Comenta aqui para a gente como tem sido essa busca da verdade. Se você nunca se acha que você busca o suficiente, que você busque cada vez mais para crescer no conhecimento de Deus e assim no amor de Deus. Te convido também de deixar esse like, isso ajuda o vídeo a chegar a mais corações e compartilhar, porque ainda estamos no limite, gente. Dá tempo, se alguém começar agora, dá tempo, nesses últimos 3 dias, ainda dá para começar a consagração, porque dá 33 dias até o dia 27 de novembro. Se não começar por agora, depois, mais para frente, não dá. Mas ainda dá. Compartilha com todo mundo, convida os seus irmãos para terem essa experiência do amor de Deus. E agora, a gente segue com as orações. Deus abençoe. Quem como Deus? Ninguém. Veni Creator Spiritus. Vinde, ó Santo Espírito, as nossas almas visitai, enchei os nossos corações com a vossa graça divinal. Vós sois chamado intercessor, o dom de Deus Altíssimo, a fonte viva, o fogo, o amor e a espiritual unção. Sois doador dos 7 dons e sois poder na mão do Pai. Por este transmitido a nós, enriqueceis a nossa voz. Iluminai nosso entender, em nós vertei o vosso amor, com vossa graça eternal, o fraco em nós robustecei. Nosso inimigo repeli, e dai-nos logo vossa paz, e tendo um guia como vós, evitaremos todo mal. Fazei-nos conhecer o Pai, e o Filho revelai também, e que de ambos procedeis, fazei-nos firmemente crer. Glorifiquemos a Deus Pai, e ao Filho que ressuscitou, e ao Santo Espírito de Deus, por infinitos séculos. Amém. Enviai, Senhor, o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis, com a luz do Espírito Santo, concedei-nos que no mesmo Espírito conheçamos o que é reto, e gozemos sempre as suas consolações. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Saudação a Nossa Senhora, Ave Maria Estela. Ave sempre bela, ó Virgem Mãe de Deus, do alto mar estrela, porta azul dos céus. Novas o anjo traz, ave te saúda, funda-nos na paz, de Eva o nome muda. Mansidão, pureza, ó Virgem sem igual, dai-nos com presteza e livra-nos do mal. Quebra a algema ao réu e dá aos cegos luz. Dai-nos, Mãe do céu, o que ao céu conduz. Mostra seres mãe, faze a nós descer, quem por nós nascido quis de ti nascer.
Dai-nos vida pura, um caminho certo, para quem procura ver Jesus de perto. Seja ao Pai louvor, ao Cristo também, ao Consolador igualmente. Amém. Minha mãe, minha rainha, eu sou